Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão. Alô, minha irmã. Ei, a voz tá falhando, mas estamos aqui com muita alegria para mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa quarta-feira, dia 27 de agosto de 2014. Que a bênção do Senhor esteja aí sobre a sua vida, sobre a sua casa, sua família, seu trabalho, sua igreja. Que a bênção do Senhor esteja com você, onde quer que você vá, onde quer que você esteja. Receba o carinhoso abraço em nome de toda a nossa equipe que já está aqui a postos para te atender, para te receber, para te ouvir. Você liga, você fala com o Debate 93. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Você conhece uma pessoa assim, uma pessoa, digamos, uma pessoa falsa? Conhece alguém assim que fala bem da pessoa pela frente e fala mal da pessoa pelas costas? Já viu alguém que tava queimando a pessoa, tava botando a pessoa lá no inferno, falando mal da pessoa o tempo inteiro? Chegou a pessoa e a mesma que tava falando mal deu aquele sorriso bonito, deu abraço, ainda disse: ai, como é que você tá? Você tá bem? Tem gente assim, não tem? Conhece alguém? Fala nome não, só conhece alguém? Nós vamos conversar um pouquinho sobre esse assunto hoje aqui, sabia? Um ouvinte dizendo aqui, ó, pensa numa pessoa falsa. Pense em alguém que diz que ama e fala mal pelas suas costas, que sorri e chama de amiga, mas queima você com os outros. A melhor resposta a se dar a um falso é a própria falsidade. Sei que Provérbios 4:24 diz: desvia de ti a falsidade da boca e afasta de ti a perversidade dos lábios, mas a minha vontade é pagar na mesma moeda. Eu não suporto a ideia de ser enganada. O que fazer com uma pessoa falsa? Como não me contaminar com as mentiras e falsidades? Como ser verdadeiro em um tempo de tanta falsidade? Pergunta uma de nossas queridas ouvintes. Este é o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. Pastora Elaine Cruz, o nosso Debate 93 de hoje, vice-presidente do Ministério Fronteira na Barra da Tijuca, destacou a frase: pense em alguém que diz que ama e fala mal pelas suas costas, que sorri e chama de amiga, mas queima você com os outros. Pastora Elaine, existe muita gente assim no Afeganistão? Bom dia a todos os nossos ouvintes, aos debatedores já presentes. Na verdade, existe muita gente assim no Afeganistão, no Iraque, nesses países assim, fora do Brasil existe muita gente. No Brasil quase que não existe. É interessante que ela usa um verbo pensa numa pessoa falsa. A gente não precisa demorar muito pensando não, assim, basta querer lembrar que a gente lembra, porque infelizmente existem muitas pessoas falsas e quando a gente fala da falsidade ou de ser falso, a gente está falando exatamente isso, de alguém que carrega ódio, inveja, que calunia, que fala mal, que apresenta-se como uma coisa e que faz uma outra coisa. E isso, para a psicologia, e já até como psicóloga, é um desvio de caráter, é um caráter não bem construído. Quando a gente fala de caráter, a gente está falando dentro da questão moral de uma pessoa que seja verdadeira, de uma pessoa que seja autêntica. É muito interessante que a criança, ela nasce assim, né? Uma criança pequena, se alguém feio aparece na frente dela, ela olha para a pessoa feia e diz: nossa, como você é feio, né? Você é gordo, a criança fala, a criança, ela nasce autêntica, mas infelizmente a educação, os amigos, o meio, o modus vivendi da nossa sociedade faz com que as pessoas comecem, não é a omitir não, mas é literalmente fingir, falar uma coisa na frente e outra coisa nas costas. Infelizmente a falsidade é aprendida, é alguma coisa que tem que ser tratada muito na infância, faz parte do caráter. Mas na criança aí, vamos lá, vamos pra criança aí, a criança tá lá e chega lá uma pessoa, vamos lá, não muito dada assim, a beleza, né? tá. Uma pessoa
E aí a criança diz assim, a criança chega e fala. Sim. Aí os pais... O que os pais fazem? Os pais não têm que dizer assim, meu filho, minha filha não fala isso, olha o fundo do olho, entendeu? O que faz? Mostra o outro lado, não diz nada, impede que diga, repreende. Eu acho que uma coisa é chamar a criança e falar, olha, essa coisa você não fala, a não ser que te pergunte. Se perguntar, você vai ter que dizer a verdade. O difícil é que às vezes, na educação de filhos, é exatamente assim que a gente tem que agir. A gente tem que dizer o seguinte, algumas coisas não precisam ser ditas, mas a partir do momento que te perguntem, a verdade tem que ser colocada, né? Eu não gostei, não achei legal, acho que é feio, o que não significa que isso não possa mudar, né? Os pais podem até tratar com essa criança o que é belo, o que é bonito, que uma pessoa a gente não trata dessa forma, diferente de um objeto, de um brinquedo, mas ainda assim, a gente acaba, às vezes, com a nossa educação, o meio, a escola, os amigos, fazendo com que as pessoas falem uma coisa pensando outras, e pior, quando esse caráter não é bem formado, e aí eu tô falando de caráter mesmo, de não só de ser verdadeiro, como ser honesto, ser decente, ser justo com as pessoas, não ser egoísta, não ser invejoso. Quando esse caráter não é bem tratado, essa pessoa cresce e acaba se tornando uma pessoa falsa, e infelizmente a gente convive com isso. Não é que se espere, não se espera de um pai que ele seja falso, não se espera de uma mãe que seja falsa, de irmãos, mas a gente tá cheio, a gente tem um monte de exemplos disso na Bíblia, a gente tem um monte de exemplos disso em família, em parentela, e a gente tem um monte de exemplos disso, infelizmente, dentro da igreja, o que não deveria, porque de um crente a gente espera a verdade. Muito bem. Pastor Marco Ribeiro, da Assembleia de Deus do Ministério Kairos na Tijuca, muito bom dia, seja bem-vindo. O que o senhor pensa, hein, pastor, sobre esse assunto? Bom dia, JR, bom dia a todos, muito bom estar aqui novamente. Uma das coisas que eu listei foi exatamente o que a doutora Elaine acabou de falar, é uma questão de caráter, né? Uma questão realmente de caráter, quando a pessoa trata de uma forma e pela frente, vamos dizer assim, como está dizendo aqui a carta, e por trás fala outra coisa. E dentro do meu meio artístico, né, isso é muito comum, né? Infelizmente é muito comum, nós estamos um pouco acostumados com isso já depois de tanto tempo, mas infelizmente na igreja, no nosso âmbito de igreja também acontece. E eu tenho falado, nós estamos estudando este mês a epístola de Tiago, e nós temos falado sobre isso. E em Tiago 3, e durante toda a epístola, ele vai falar sobre a língua. E eu quero compartilhar com você que se nós listarmos 5 problemas na sociedade, ou na igreja, ou no trabalho, ou em qualquer lugar que seja, dentre esses 5 problemas, com certeza a questão da língua vai estar. Ou na fofoca, ou na intriga, na maledicência. Se você juntar, às vezes, 3 situações, talvez, quase que com certeza, a questão da língua vai estar, porque é um problema da sociedade, é um problema que causa outros problemas, vários outros problemas são causados por conta disso. E eu penso aqui, JR, que nesse caso específico, concordando com a doutora Elaine, é realmente uma questão de caráter, muito de formação. Bem. Eu quero dizer aos nossos amados ouvintes que todos os dias nós temos discutido aqui diversos assuntos que são encaminhados pelos nossos próprios ouvintes, e a gente tem sempre buscado a fundamentação bíblica para agir na nossa vida. A Bíblia é a base, é o fundamento, e a gente tem discutido sempre com base na palavra do Senhor. Há um texto bíblico sobre o qual nós vamos discutir já, que é o texto de Provérbios 4, versículo 24, nós vamos ler, vamos estudar esse assunto, que ele é muito importante para nossa reflexão. E também ontem nós começamos a encorajar os nossos ouvintes a encaminharem pra gente aqui, através do nosso Face da 93 FM, sob a foto dos nossos companheiros que aqui estão, a foto com a sua Bíblia. Todo mundo tem uma Bíblia do coração, né? É aquela Bíblia que você gosta, aquela que você lê, aquela que você guarda, aquela que você anota, aquela que você tem um carinho muito grande. E o encorajamento é exatamente esse. Você manda na hashtag, escuta bem, hashtag debate 93, e você fotografa e encaminha pra gente aqui pelo nosso Face, mandando você e a sua Bíblia, a Bíblia e você, a Bíblia do seu coração. Vai ser bom demais ver a sua foto aqui, identificar a sua Bíblia, e nós vamos registrar com muita alegria que você já está com a gente aqui no nosso debate 93, assim como podemos registrar aqui a foto dos nossos companheiros aqui. Você vai conhecer aqui a pastora Elaine Cruz, que está logo à nossa esquerda. Ao lado dela, você vai conhecer o pastor Alexandre Lima. Ao lado dele, o pastor Rodrigo Lourenço. Ao lado dele, o pastor Marco Ribeiro com blazer internacional. Ao lado dele estou eu, e à minha frente o nosso queridíssimo Ciro Gonçalves, nessa foto especial aqui no Face da 93 FM. Pastor Rodrigo, quando a gente observa isso e lembra que acontece isso no trabalho, acontece isso, não é verdade?
No relacionamento profissional acontece isso na família. E às vezes aquela cunhada, aquele cunhado, isso aí, aquele lá é falso, aquele só, pelo amor de Deus. Acontece na igreja, claro que acontece. Acontece no ambiente de futebolzinho, com o pessoal batendo papo, as mulheres no salão. Não sei se no salão tem isso. Meu Deus. O que o senhor pensa, o pastor Rodrigo, hein? Bom dia, JR, bom dia os debatedores, ouvintes que nos acompanham. Bem, eu acredito que essa história, esse caso é muito mais antigo que a gente imagina. A Bíblia Sagrada nos mostra exemplos, no próprio da rei Davi. Ele, quando tem a promessa de ascender ao trono, ele é ungido por Deus, mas imediatamente ele não assume efetivamente o trono, e ele fica ali passando por uns processos da sua vida até efetivamente assumir o trono. E um desses processos é lidar com o próprio Saul, que o encaminha ao palácio para ser aí uma espécie de escudeiro, e Saul, pela frente, falava que Davi era maravilhoso, mas por trás queria e tramava a sua morte. Então, eu entendo que isso aí a gente precisa aprender a conviver, porque a falsidade ela está presente em todos os âmbitos. Infelizmente, não deveria existir dentro da igreja, mas existe dentro da igreja. Esconder isso é a maior tolice da face da terra. Agora, a gente precisa entender, como disse aqui a doutora com propriedade, que toda falsidade tem uma raiz para que ela seja exibida. A pessoa tem algum tipo de transtorno, tem uma inveja exacerbada do que a outra tem, a pessoa é mal resolvida, e tudo isso vai apontar efetivamente para o desvio de caráter. Agora, nós temos que aprender, se não sabemos, aprender a lidar com isso, porque isso é evidente. Com a gente no programa de hoje também, com a gente aqui, o pastor Alexandre Lima, da Primeira Igreja Batista em Nova Esperança. Pastor, ao analisar esse assunto, ao ouvir os companheiros que já antecederam aqui o senhor nessa primeira palavra, o que pensa o senhor a respeito disso? É uma coisa que não tem jeito, ou seja, não tem jeito no sentido de vamos ter que conviver com isso a vida inteira? É uma coisa a ser extirpada? A gente pode dizer o seguinte: olha, eu conheço uma pessoa que tinha uma língua comprida, era uma pessoa falsa, era uma pessoa mentirosa, mas foi convertida. Essa pessoa mudou, ou seja, nos dá um pouco de esperança para dizer assim, não é tão ruim assim, o milagre pode acontecer. Bom dia, bem-vindo, pastor. Bom dia, JR, bom dia aos amados debatedores, bom dia a você que está nos ouvindo. Eu creio, sem dúvida, que a falsidade é um desdobramento da mentira, e para ser falso é preciso ser mentiroso, e o pai da mentira nós conhecemos. Você me pergunta se tem jeito. Eu creio que é como uma cultura ou uma subcultura na sociedade, que ela deve ser combatida com a cultura do reino. Uma vez nova criatura, eu creio que a pessoa ela deve e tem como, através da ação do Espírito Santo, deixar-se guiar pelo Espírito Santo, pela leitura da palavra, pelas ministrações, enfim, abandonar sim essa prática da falsidade, que é uma prática que com certeza o levará ao inferno. Essa é uma questão complexa, né? O pastor Rodrigo, o senhor destacou a frase: a melhor resposta a se dar um falso é a própria falsidade? Foi o seu destaque. Isso, eu creio que não. A gente vai estar pagando aí a mesma moeda. A gente não está aqui para viver novamente a lei lá do talião, que é olho por olho, dente por dente. Isso aí, a Bíblia não ensina isso. Obviamente, o próprio Jesus, ele é o exemplo máximo, e nós, como cristãos, estamos aqui para seguir a Cristo e sermos pequenos cristos efetivamente. Eu entendo que se combate falsidade com misericórdia, porque o próprio Jesus usou de misericórdia para com um falso que existia no meio de um grupo ali, que era o próprio Judas. E Jesus, de maneira alguma, jogou Judas fora. Jesus não condenou Judas, condenou a atitude de Judas. Obviamente, eu não posso condenar aquele que efetivamente é o falso. Eu condeno a falsidade que ele pratica, que é nada mais do que a ausência da verdade absoluta, que é a palavra de Deus. Se eu não ando na palavra, eu vou viver em falsidade, e ela vai se desencadear de várias maneiras. Agora, a minha resposta simples e objetiva seria: eu não posso combater falsidade com falsidade. Eu combato falsidade usando de misericórdia.
Existe uma questão muito séria quando a gente lida com uma pessoa falsa, quando as pessoas lidam de uma forma em geral, que são esses dois posicionamentos. Ou eu vou agir então da mesma forma, ela fala isso de mim, então eu vou falar isso, que eu sei dela. Pode ser até verdade, mas a partir do momento que você está denegrindo a imagem de uma pessoa, você já errou. Né? Mesmo porque tem gente que diz assim, não, mas eu estou falando, o que eu estou falando é verdade. Mas mesmo que seja verdade, não tem que ser dito. Por mais que a pessoa tenha dito coisas falsas, erradas, caluniosas, o que quer que seja. E um outro movimento, muitas vezes, é assim, então agora é que eu vou mostrar tudo aquilo que eu sou. E aí tem muita gente que provoca, né? Que não é sábio, às vezes, para falar não é para todo mundo que a gente tem que falar da qualidade do casamento, quantos imóveis a gente tem, quanto é que a gente ganha, que a gente comprou ou não comprou um carro do ano, o que quer que seja. Tem gente que provoca, às vezes, nas pessoas a inveja. Tem gente que provoca exatamente esse movimento do outro, se eu já tenho inveja e por isso sou falso, tem gente que provoca. E aí, realmente, como já foi dito aqui, a melhor arma contra a falsidade não é falar mal, não é ser falso, mas é aprender o seguinte: com essa pessoa eu mantenho distância, com essa pessoa, Davi se afastou de Saul, né? Ele não foi, com essa pessoa eu mantenho uma distância, com essa pessoa eu não convivo tanto, eu não dou a saber da minha vida, e o que fala, ou que ela deixa de falar sobre mim, eu ajo com indiferença, isso é, eu não permito que isso me afete, porque essa é, vamos dizer assim, a pior dor pro invejoso, pro falso, é perceber que o outro é indiferente àquilo que ele fala, não dá ouvidos ao que ele fala, porque se tá caluniando, tem alguém para ouvir, se tá falando mal, tem alguém para compartilhar. E aí, quando uma pessoa se afasta e diz, não quero ouvir, não quero saber, vai quebrando a força daquela pessoa, seja no meio do trabalho, da onde quer que seja, mas ao mesmo tempo, claro, pedindo a Deus para limpar o coração. E só existe fofoqueiro e maldizente porque há quem ouça, com certeza, né? E a palavra nos diz assim, Coríntios, né? 2 Coríntios, se não me engano, a palavra diz assim, aquele que for idólatra e tal, com aquele que dizendo-se irmão for idólatra e tal, e maldizente, isso aí. A palavra nos instrui, com nem sequer sente-se à mesa. Significa não tenha contato com essa pessoa. Grande realidade que também não podemos usar da falsidade do outro como argumento para sermos falsos. Exatamente. Permitir que o outro determine quem nós somos. Quando você é falso com quem é falso, aquela pessoa está te controlando. Porque a falsidade dela está levando você também a ser falso. Então você não está sob o domínio de Cristo, do Espírito Santo, mas sob o domínio de uma provocação, sob o domínio de alguém que foi falso com você. Pagar o mal com o mal, né? Até não porque é o ensino bíblico. Eu também entendo que em alguns casos a gente pode confrontar em amor. Sim. Até porque quando a gente vê na Bíblia Sagrada a palavra suportáveis uns aos outros em amor, é muito diferente do que tem sido dito por aí. Que a gente acha que tem que suportar aquele cara lá dar suporte. Dar suporte. Assistência. E o que é dar suporte? Eu tô vendo aqui o pastor Marcos fazendo algo que dentro daquilo que a gente entende como errado, pelo parâmetro da Bíblia, eu chegar para ele, pastor, chega aqui, vamos começar, Marcos, olha, isso aqui tá errado, cara. Você tá fazendo algo errado. Então, se eu vejo uma pessoa falsa também e não confronta essa pessoa, obviamente existem casos e casos, existem casos que não vale a pena nem você confrontar, porque a pessoa do outro lado também vai querer exaltar a voz, etc. Aí você tem que pedir um discernimento, mas na maioria das vezes vale a pena confrontar. Funciona. Eu acredito que funcione. Muito bem, então nós estamos diante de uma situação real. Então, confrontar, dialogar, buscar de alguma forma a pessoa para que haja uma espécie de uma volta de equilíbrio. Os nossos ouvintes, muitos deles dizendo aqui que é difícil conviver com gente assim. É difícil. Que é melhor falar o basicão. Que se a pessoa é falsa, olha a situação que você fica. Se você fala bem de alguém, ela pode distorcer. Se você fala mal de alguém, ela pode confirmar, né? Então, o que você vai falar para uma pessoa que é falsa? E a outra coisa, quando alguém fala de outra pessoa com você, quem te garante que ela não fala de você com outra pessoa? Mas com certeza ela faz isso. Então quem traz leva. Tem gente que se acha assim, não, eu sou uma pessoa muito confiável. As pessoas se abrem comigo e falam comigo todas as coisas. Falam? Será que é só contigo? E será que é só sobre o outro? Ou te envolve também nessa panelinha aí?
Quero ouvir a opinião dos nossos companheiros aqui sobre esse assunto no nosso debate 93, além de Provérbios 4:24, que diz assim, ó: desvia de ti a falsidade da boca e afasta de ti a perversidade dos lábios. Mas a ouvinte diz: JR, a minha vontade é pagar na mesma moeda de muita gente, né? Hein? Cá entre nós, só aqui entre nós, hein? Pelo amor de Deus. Você ouve Debate 93 com J.R. Vargas. Olha ela aí, minha gente. Pesquisa 93. Ô Marcela Bastos, antes de você anunciar a nossa pesquisa 93 de hoje, nós temos aqui um anúncio muito especial que eu quero que você faça, compartilhando com os nossos ouvintes aí uma oportunidade para reflexão, para entendimento, para questionamento, para apertar, pode apertar, cobrar, enfim, os candidatos ao governo do nosso estado. Isso aí, na próxima semana, de terça a sexta-feira da semana que vem, a gente vai ter aí uma série de debates especiais com os candidatos de maior intenção de votos aqui ao governo do estado do Rio de Janeiro. Então, ontem nós estivemos numa reunião com as respectivas assessorias de imprensa. Eles firmaram um acordo e, através de um sorteio, saiu a ordem de cada um. Então, de terça a sexta-feira, teremos um debate com eles a cada um dia. Então, vai ser só um candidato, não vai ser um debate entre todos, vai ser um candidato à mesa, de cara com você e os nossos ouvintes, para poder responder, para poder apresentar o plano de governo. E aí você, nosso ouvinte, vai ouvir, vai questionar, vai cobrar e vai decidir quem vai merecer Você e o seu candidato. voto. Então é exatamente esse o nosso tema. Você, ouvinte, você aí é você, hein? Você e o candidato. Então nós vamos ter aqui os 4 candidatos que hoje são os 4 primeiros colocados nas pesquisas de opinião, de intenção de voto, já confirmado com as assessorias. Já temos aqui a ordem, mas antes de dar a ordem, Marcela, da participação deles aqui entre nós, é muito importante que o nosso ouvinte faça as perguntas, porque nós queremos, a intenção, minha gente, é o seguinte: todos os dias nós respondemos aos nossos ouvintes. Existem muitas perguntas. Já imaginou? Você diz assim, mas quando que eu vou ter condições de fazer uma pergunta ao fulano de tal? Você vai ter condição aqui na 93 FM. Como é que você faz? Você lembra que há alguns anos nós já tivemos aqui a presença de outros candidatos, já tivemos aqui a presença de prefeitos, que nós fizemos aqui você e o prefeito, e as cidades das quais eles eram prefeitos, eles encaminharam muitas perguntas. Sim. E nós dividimos por assuntos aqui e foi um aperto só. Muitos deles aqui passaram um aperto. Por quê? Porque a pessoa pergunta o que quer, a gente encaminha. Claro, não é nada desrespeitoso, né? Vai falar da mãe do sujeito, falar do casamento fulano, quer dizer, não, pelo amor de Deus, minha gente, não é nada desrespeitoso, mas são perguntas que têm a ver com administração, com projeto, com ideias, até questões pessoais, sim, mas não nesse nível assim de individualidade. Você pode ter algum aspecto da pessoa que você queira perguntar, e aí você vai nos encaminhar a pergunta e nós vamos perguntar aqui aos candidatos que aqui estiverem, com a mesma clareza, a franqueza, o respeito, mas também mantendo aqui toda a clareza que nós precisamos ter e sempre lutamos para ter com as pessoas que vêm aqui. Os companheiros aqui sabem disso, muito respeito, muita alegria, mas as perguntas precisam ser feitas para que os nossos ouvintes sejam respondidos. E para isso nós criamos um e-mail especial, você e o candidato @radio93.com.br. Você e o candidato @radio93.com.br. Não tem acento nem no você, nem no rádio. Então você pode começar a mandar hoje a sua questão, o seu questionamento, aquilo que você quer perguntar, aquilo que você quer cobrar. A partir de hoje, esse e-mail já está funcionando, só aguardando você escrever pra gente, porque a partir de terça-feira que vem, nós teremos aí então essa série. E vamos dar a ordem ou vamos falar depois? Vamos, podemos dar a ordem. Terça-feira. Terça-feira, dia 2, o primeiro candidato será o Lindbergh Farias. Quarta-feira. Quarta-feira, dia 3, Marcelo Crivella. Quinta. Dia 4, Antony Garotinho. Sexta. Dia 5, Luiz Fernando Pezão. Muito bem, então essa é a lista, este é o assunto. Para a semana próxima nós vamos ter aqui e você, ouvinte, vai poder perguntar através
do e-mail. Então você tem aí, anota outra vez aí, registra isso para você encaminhar. Eu quero fazer 10 perguntas, podem ser, eu quero fazer uma pergunta específica ao candidato fulano de tal. Então você vai lá, o candidato fulano de tal, perguntas específicas ao candidato fulano de tal, ao candidato Beltrano, ao candidato tal, você vai criar a sua lista ali. Se as perguntas forem genéricas, aí você faz a pergunta para qualquer um deles, ou para todos eles. Aí você estabelece isso, nós vamos reunir todo esse material com extrema seriedade para que a gente tenha aqui as respostas dadas com clareza e objetividade. Ninguém vai ficar em cima do muro que nós vamos apertar. Repete o e-mail aí, por favor. Você e o candidato, @radio93.com.br. Sua pergunta dos seus familiares, dos seus amigos, dos seus vizinhos. Mobiliza a turma aí. A hora é agora da gente cobrar e definir, de fato, quem merece o nosso voto. Muito bem. Vamos então à pesquisa 93? Então, geralmente você é falso com quem é falso contigo? Olha aí. Embora seja minoria, eu vou dar o sim. 12% dos nossos ouvintes por telefone falam, eu sou falso sim com quem é falso comigo, não tô nem aí. E pela internet, 31% deles também são falsos com quem é falso. Muito obrigado, Marcela Bastos. Quero agradecer a turma aqui no Facebook da 93 FM, já mandando várias fotos aqui. Daqui a pouquinho vou ler aqui, vou descrever as fotos aqui da Elaine, a foto da Sônia, a foto da Elizabeth, também aqui a foto da Alessandra. Envie também a sua foto com a sua Bíblia. Você e a sua Bíblia, aquela Bíblia do coração, aquela Bíblia que você guarda com carinho, que você estuda, que você lê. Manda a sua foto com a sua Bíblia, #debate93, #debate93, e daqui a pouquinho eu vou ler e vou descrever a foto dos nossos maravilhosos ouvintes. E nesse ano vamos juntos viver a alegria de sentir o prazer de estar com vocês. Eu amo a 93. Este é o Debate 93, com J.R. Varga, na 93 FM. Minha gente, nós voltamos aqui com o pastor Marco Ribeiro, a pastora Elaine Cruz, pastor Rodrigo Lourenço, pastor Alexandre Lima, ouvinte nossa que escreveu assim: pense numa pessoa falsa, hein? Pense em alguém que diz que ama e fala mal pelas costas, que sorri e chama de amiga. Amiga, hein? Amiga, mas queima você com os outros. A melhor resposta a se dar a um falso é a própria falsidade? Pergunta aqui, ouvinte. Sei que Provérbios 4:24 diz, nós vamos entrar nesse texto agora, ó: desvia de ti a falsidade da boca e afasta de ti a perversidade dos lábios, mas a minha vontade é pagar na mesma moeda. Eu não suporto a ideia de ser enganada. O que fazer com uma pessoa falsa, hein? Como não me contaminar com as mentiras e falsidades? Como ser verdadeiro em um tempo de tanta falsidade? Pastor Marco Ribeiro, foi o seu destaque, o texto de Provérbios 4:24. Exatamente, JR. E antes de entrar aqui no texto propriamente dito, eu queria compartilhar com o ouvinte uma coisa muito legal que a gente já fez na igreja. Você já deve ter feito aí também. Provérbios tem 31 capítulos. Meses que tem 31 dias, ou que tem 30, você lê 2 por dia. Você lê um capítulo de Provérbios por dia. Olha, Provérbios é um livro maravilhoso, ele ensina coisas práticas pro nosso dia a dia, como a Bíblia toda, né? É maravilhosa. Mas Provérbios em especial nós gostamos muito, eu gosto muito, porque ele é prático, ele é direto. Leia um capítulo de Provérbios por dia, nos 31 dias do mês, você vai ser ricamente abençoado. E esse Provérbios aqui, 24 diz: desvia de ti a falsidade da boca e afasta de ti a perversidade dos lábios. Sábios conselhos de um sábio. E a ouvinte está dizendo aqui: a minha vontade é de pagar na mesma moeda. Nós já dissemos aqui que a questão do olho por olho, dente por dente, ficou no Velho Testamento. Com certeza. Quando Jesus veio e aí inaugurou-se a nova aliança, não é? Em Cristo Jesus, como diz o texto da Santa Ceia, na nova aliança o ensino é outro. É 70 vezes 7, o perdão, é suportar em amor, quer dizer, dar suporte. Então, se você pagar na mesma moeda esta pessoa que está te tratando com falsidade, você estará se igualando a ela. Então você estará, se ela está abaixo, vamos dizer assim, numa questão de caráter, numa questão de moral, você estará se igualando a ela. Então nós precisamos, como cristãos, ser superiores a essas coisas, não superiores às pessoas em si, que eu estou dizendo, mas ultrapassando esses problemas, né, dessas situações, dessa temática toda. Então
o meu conselho para ti, ouvinte, com assuntos de língua, é Tiago, é Provérbios para o nosso dia a dia. Você vai ter coisas maravilhosas. O nosso povo perece, nós perecemos por falta de conhecimento. Se nós formos para a palavra, nós vamos encontrar ensinos maravilhosos e práticos para o nosso dia a dia. Quando Paulo diz para nós não nos conformarmos com este mundo, pastor Marcos, ele está dizendo exatamente para você não tomar a forma. Não fazer o que o mundo faz. Exatamente, não pegar esse fluxo, mas pegar exatamente todo mundo está fazendo. Todo mundo está fazendo. Essa história Eu vou me assemelhar, eu vou responder à falsidade com falsidade. E aí a gente vê até o próprio apóstolo falando no capítulo 21, ele diz assim, ó, não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Amém. E ele diz também, ainda em Tessalonicenses 5,15, vede que ninguém dê a outrem mal por mal. Se você não gosta que alguém te trate com falsidade, porque você vai responder à falsidade com a própria falsidade. E aí você se iguala, né? E aí você não se transforma, você acaba assumindo a forma. O próprio livro de Provérbios, que fala muito sobre o falso, capítulo 26, ele diz, por exemplo, como louco que atira brasas e flechas mortais, está lá no versículo 18. Assim é um homem que engana o seu próximo e diz, eu só estava brincando, né? Isso é o tipo da coisa que dói. Versículo 24 do mesmo capítulo diz assim, quem odeia disfarça as suas intenções com os lábios, mas no coração abriga a falsidade. Embora a sua conversa seja mansa, não acredite nele, pois o seu coração está cheio de maldade. Ele pode fingir e esconder o seu ódio, mas a sua maldade será exposta em público. Aí é interessante que o texto diz, olha, não acredite, a despeito da conversa ser mansa, de dizer eu só estava brincando, não, eu estou falando isso daquela pessoa, mas eu acho que é, eu não sei se é, ninguém me disse que é, mas assim, eu acho que é, né? A despeito da conversa ser mansa, parecer interessante, parece que é só uma brincadeira, é só uma cutucadinha, a Bíblia diz, não acredite. E se tem uma coisa que as pessoas precisam pedir a Deus, é discernimento, sabe? A gente precisa lidar com as pessoas, amar as pessoas, fazer de tudo, especialmente aquelas que nos são próximas, como família, como membros de uma mesma igreja, aquelas pessoas que trabalham com a gente, fazer de tudo para agir de uma forma ilesa, do tipo, para ninguém ter do que apontar o dedo contra a gente, né? No sentido que a Bíblia fala mesmo, tem que ser irrepreensível, mas saber discernir muito bem quem é quem. A quem eu falo, a quem eu não falo, quem é falso, quem é verdadeiro, a quem eu conto a minha história, a quem eu não conto. Porque discernir pessoas é algo que a gente precisa. Quando Provérbios diz aqui, olha, não acredito, isso é, não se fie, não fique ouvindo, não entre na mesma brincadeira, não devolva na mesma moeda. Quando a gente acaba participando disso, a gente vai se contaminando. E caráter é muito fácil de se corromper. A Bíblia mesmo diz, as más conversações ou as más companhias corrompem os bons costumes, isso é, o bom caráter. Então, por mais que a gente tenha sido formatado bem, é importante que a gente entenda que brincar com o falso, estar com o falso, não tratar isso de uma forma direta, vai fazer com que a gente se corrompa e acaba sendo igual. E aí não importa quem começou, né? Se os dois são falsos, os dois vão receber o mesmo julgamento de Deus. E é julgamento de mentiroso, é julgamento para o inferno. Pegando só uma adendo no que já foi dito aqui, o próprio Jesus, quando vai falar sobre vingança, ele cita no Evangelho de Lucas, né? Ele diz assim, digo-vos, porém, Lucas 6, 27 e 28, digo-vos, porém, a vós outros que me ouvis, amais vossos inimigos e fazei o bem aos que vos odeiam, bendizei aos que vos maldizem. Isso aí. Orai pelos que vos caluniam. E às vezes a gente tem que entender que nós em Cristo Jesus somos justificados. E a regeneração é um processo, eu creio dessa forma. E, na verdade, nós estamos buscando a santificação, né? A santidade, a santificação. E quando você exerce isso, você está num princípio de santidade. Sim. Eu preciso aprender a suportar isso e a orar por aqueles que me maldizem, porque não é fácil, não. Você olhar pra cara da pessoa e falar assim, aquele cara ali tá no culto e bate no meu ombro, diz, ei, pastorzão, você é uma benção. Ou no trabalho. Até porque ele precisa de mais oração do que a gente, porque o falso, o mal, o que tem guarda ódio, o perverso, ele sofre. Ele sofre no seu ódio, ele sofre na sua perversidade. A favor, né? A favor, claro, a favor. Só pra entender. Mas é bom clarificar. Tem uma coisa interessante. Nós temos o pessoal da Cairós ligados aqui no debate e me mandando algumas coisas. A pessoa às vezes se converte e alguém falou comigo aqui, a Julie falou comigo, e se a língua não se converte, a pessoa se converte, mas a língua não. Falo bastante. E aí a gente vai para o ensino bíblico também, que eu acho que faz essa junção boa, que é Tiago, que diz assim, todo homem seja
pronto ao ouvir e tardio no falar. Meu irmão, se não tem o que dizer, fique calado, Pronto, senão vai Isso abençoar. aí. Zipe Tardio na pra boca. falar e tardio pra se irar. Pra se irar. Eu não completei porque só tem. Tem a ver no contexto. E aí a justiça do homem não resolve. Esse Não, é o processo resolve, que ali está. Se a pessoa ficar caladinho, vai ser muito bom. Isaías diz que é como trapo de imundícia. Trapo Isso aí, de é, imundície. isso aí. Quem somos nós? Quem E trapo somos? de imundície, não vamos entrar nos detalhes Sim. agora, mas trapo de imundície na perspectiva Eita. do profeta ali é alguma coisa muito conhecida. Isso aí. Não é? E para aquela época então, onde não tinha a estrutura de higiene que nós temos hoje, era realmente complexa. Perfeitamente. Ouvinte diz: não suporto a ideia de ser enganada. O que fazer com uma pessoa falsa, pastor Alexandre? O que fazer com a pessoa falsa? Olha, eu indicaria aqui 3 posicionamentos em ordem crescente. Crescente, vamos lá. O primeiro posicionamento é o mais radical, é amar. Amar. Então a palavra vai dizer lá em Mateus 5,44, foi citado aqui: eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Eu creio que a falsidade se inclui nessa lista. Segundo, pastor, eu não consigo amar. Não dá para amar essa pessoa. Então você vai para o terceiro passo. Você suporta. Você não morre de amores por ela, mas você consegue conviver. Se, por exemplo, é do seu trabalho, é da sua igreja, é da sua família, não tem como você anular esta pessoa, então você suporta aquela pessoa. Aguenta, né? E por último, exatamente, aguenta aquela pessoa. Você não paga o mal com o mal. E por último, então, até a pastora já compartilhou, é afastar-se dessa pessoa. Se há possibilidade de se afastar, você se afasta. Então, vamos repetir a ordem aí, pastor. Então, amar, suportar e afastar. e se afastar. Então, o afastar é a última, É o último última recurso, instância, a entendi. última instância. Então, o primeiro passo é amar, né? Amar. Quando você ama, você vai orar, né? Aí entra do contexto aí. Orar a favor. Segundo passo, sempre a favor. O segundo passo, Suportar. Suportar, quer dizer, se a pessoa ainda assim, sabe aquela pessoa, parece não desce, né? A pessoa assim, ai, não consigo conviver com essa pessoa. Aí o terceiro e último passo é se afastar. E às vezes lembrar que entendi. mesmo no afastamento é importante que se ame, né? Porque amar é mandamento. Então, o que muita gente precisa entender é que eu posso me afastar de alguém, embora eu entenda, exatamente, é o terceiro ponto. Última instância. É a última instância. Mesmo sendo última instância, é importante que ao chegar na última instância, se guarde amor. Eu posso não gostar do que ela faz, eu posso não respeitar a forma como ela age, eu posso não me sentir confortável com o que ela pessoa continua dizendo, mas eu tenho que amar, isso é mandamento. Sim, com certeza. A Bíblia manda amar o inimigo. Então, não necessariamente se afastar significa não quero saber, não quero amar, não quero dar a paz do Senhor, eu não quero encontrar na igreja, não quero morar no mesmo céu, Deus arruma outro céu para mim, isso não existe, né? Então a gente vai amar aquela pessoa, orar para que ela de fato se converta. O que depender da gente, a gente vai fazer de tudo para ajudar. Se ela quiser perdão, se ela quiser acerto, a gente vai acertar, a gente vai perdoar, vai estar suportando e amparando, mas às vezes esse amor tem que ser à distância. Eu acredito nisso, que às vezes nessa distância amando, as pessoas chegam em quem amam, né? As pessoas chegam em quem amam. O texto que diz assim, nós somos chamados para ser pacificadores. Isso aí. Então eu costumo dizer lá na igreja, nós somos bombeiros. Onde tem um incêndio, eu como cristão, eu tenho que apagar o incêndio e não jogar gasolina. Então eu sou pacificador. E a Bíblia ainda diz, no que depender de vós, sempre que possível, tanto quanto possível, tende paz com todos os homens. Com todos os homens. Então a gente tem que buscar a paz, né? E empenhar em alcançá-la. Quando a gente sabe que uma pessoa, ela é falsa e ela fala mal dos outros pelas costas, fala mal da gente pelas costas, fala mal de outros pelas costas, muita gente fica com raiva, dá vontade hein? Não dá vontade? Com certeza, natural. Pois é, né? Então aí todo esse processo, então, pelo que eu estou entendendo, é para controlar a nossa vontade de esganar a pessoa. Impulsividade, isso aí. É isso? Porque é isso que eu estou entendendo? Porque você tem o outro lá. O outro é o outro. Você não pode mudar o outro. Quem pode mudar o outro é o Senhor. Outro. Você vai orar, vai pedir a Deus que ajude, que abençoe, que a pessoa mude. Aí, então é pra gente aprender a conviver com quem é falso.
É isso, companheiros? Eu acho que é pra gente aprender a conviver com quem é falso e é pra gente aprender a lidar com a falsidade. A gente não ser falso também. Pra não ser falso também. Mentira. Pra gente não ser falso, porque senão a gente também vai dizendo, eu te amo, você é a pessoa que eu mais quero, vai pra minha casa. E vai haver em nós crescimento e aí não adianta. Exatamente. Eu acho que a gente se afasta, mas ao mesmo tempo, a gente não só se resguarda, mas colocou muito bem aí, a gente se trata, né? Porque a gente vai ter que perdoar. A gente amadurece. Né? Às vezes se você tá ali do lado e a pessoa tá o tempo inteiro instigando, a ferida leva mais tempo para ser perdoada ou para ser... às vezes é importante se afastar e perdoar, porque não tem como lidar com falso sem perdão. Não tem como lidar com mentiroso sem perdoar. Não tem como amar sem perdoar. Uma coisa tem a ver com a outra o tempo inteiro. Né? A mudança do outro, ela começa em nós. Sim. Porque se teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luz. Então, quando a gente pensa no outro, vê no prisma do Senhor Jesus, a gente derrama amor nesta pessoa. A questão do afastar-se é exatamente quando a outra parte não quer mudar. Tão prejudicial que não dá. Isso aí. O teu amor, entre aspas, não é suficiente para que você conviva com aquela pessoa. Então é necessário aí a questão da cirurgia, do afastar-se. Eu vi uma frase de um livro, se eu não me engano, Perfil de 3Gs, ele diz assim: é maravilhoso esse livro, muito bom. Deus usa os saús da vida para tirar os saús que existem dentro de você. Isso aí. Então Deus muitas vezes usa um falso da vida para nos amadurecer, para lidar com a falsidade, porque quando a gente aprende quanto dói, né? Para encarar a falsidade, chegar pro irmão que foi falso contigo e na sinceridade do amor de Cristo abraçar ele, apertar, meu irmão, o Senhor é contigo. Tá precisando de alguma coisa? Deus te abençoe. Tô orando por você. Tá perdoado. Isso é um estágio muito difícil. É difícil. Olha, tem gente que diz, vai com Deus, mas quer dizer outra coisa. Quer dizer a oração macambólica, você já viu a oração macambólica? Prepara e leva, Jesus. Né? A verdade é que o falso não pode encontrar em você falsidade. Não. Senão ele também nunca vai ter outro perfil para aprender a ser. É um jogo de reciprocidade, né? A gente aprende com o outro, né? A Bíblia diz isso, assim como o ferro afia o outro ferro, o homem afia o seu companheiro, né? E isso desde a infância. Uma criança é afiada pelos pais, é moldada. Dentro da igreja, é mesmo, nós temos o exemplo, que é Cristo, né? Todos nós temos que ser parecidos com ele, todos nós temos que seguir. Paulo diz, sede meus imitadores. Mas, no convívio da casa, no convívio de um casamento, no convívio de uma igreja, um afia o outro. Então, se um é afiado e o outro é tão afiado quanto, não vai funcionar. E essa coisa de olhar para o outro e falar, uau, aquela pessoa não se mete em confusão e ela está sendo abençoada. Aquela ali nunca chegou perto de mim para falar de ninguém e olha lá o casamento dela como é bom. Quando a gente começa a ser bom exemplo no mundo de maus exemplos, que é a última coisa que ela coloca aqui, como ser verdadeiro no meio de tanta falsidade, a gente começa pelo menos a mostrar pro falso que ele é falso. Porque se o falso vive no meio de falso, ele nunca vai entender que ele é falso. Todo mundo é igual, todo mundo faz a mesma coisa, não tem parâmetro. E a gente tem que ser referência, a gente tem que ser aquele a ser imitado. Jesus nos disse assim, seja a tua palavra sim, sim, não, o que disto passar vem de procedência maligna. O que disto passar vem do maligno, né? Então, sim, não. É o que tem que ser dito. Correto? Perfeito. Eu gosto muito de Jesus porque ele manda. Ele manda, claro, na lata. É isso aí, ele não tá preocupado se vai magoar, se vai ferir, se socialmente tá aceito. Se é sim, não tem falsidade. Exatamente. Não há espaço, não cabe aí. Porque você vai fazer o quê aí? Não é isso? Tem um outro ponto também, sim e não. Agora, é um ponto de equilíbrio, porque é aquela coisa de dizer, eu sou muito sincero, eu falo sou mesmo. franco. Eu acho que essa sua camisa é horrorosa e tal. Aí eu, cara, Poxa, eu elogiei tanto o seu blazer. Não, mas eu estou dando um exemplo. Você vê como é que são as coisas? E numa só bateu no Rodrigo e em mim, que a camisa é igualzinha. O Astrogildo usando uma camisa, você... Mas eu prefiro assim, eu prefiro assim que fale. Não, prefiro a franqueza, porque existem pessoas... Eu também prefiro. Convenhamos, irmãos, tem pessoas que ainda assim, ainda que seja um pouquinho além, elas chegam e falam. A gente conhece a pessoa. Tem gente, meu Deus do céu... A pessoa, você não consegue olhar no olho dela, a pessoa não fala, não é que não consegue olhar, o olho não te esconde. Ela não olha que ela está dizendo alguma coisa, os olhos que são alma está dizendo outra, né? Isso é perigoso. JR, o falso, ele não suporta isso, essa crítica, ou essa direta, esse confronto. Ele vai até ali dar um sorrisinho, mas depois você viu que absurdo, né? Viu que ele falou de mim, viu que falou da minha camisa, você poderia guardar aí depois. Porque não quer mudar, né?
Eu acho que a grande beleza do evangelho, especialmente quando fala do fruto do Espírito, fidelidade está falando disso, né? Faz parte do fruto. A pessoa tem que querer buscar alegria, buscar ser fiel, buscar ser verdadeiro, ser honesto, ser gentil, buscar paz. É uma decisão. É difícil para quem é criado no meio de falsidade e foi falso a vida inteira aceitar Jesus. Porque evangelho é isso mesmo. É sim, sim, não, não. Dois caminhos. Gente, é uma mudança muito grande. É muito grande. E o que eu sinto às vezes é que existem pessoas aprisionadas. As pessoas, você tem um ambiente familiar que a pessoa foi criada assim. Todo mundo, entendeu? Queima geral, entendeu? É o que eu disse aqui esses dias aqui. Passa a tropa em revista. Letra A, aí começa. Fulano, Beltrano, letra B, vai por ordem alfabética. Vai por ordem alfabética e queima geral. Agora, quando você aprende aqui, é muito interessante quando você cria um ambiente de verdade e não de mentira. E isso muitas vezes nas nossas igrejas, nos pequenos grupos, isso pode ser uma ação divina extraordinária. Verdade. Porque tem menos gente, as pessoas se conhecem, elas criam um ambiente de verdade, de transparência, de sinceridade. Pastores têm que lidar com isso de uma maneira extremamente clara. Não se pode dizer uma coisa e falar outra. Não conte com a possibilidade de você estar contando para alguém e esse alguém não vai contar. Esse alguém vai contar. A verdade no dia da chuva, meu amigo, isso vem à tona, porque no dia da chuva, o que acontece? Enchente. Todo aquele, o lixo que a gente colocou ali, ele enche, vem e pega quem falou. Pega mesmo. Então é necessário, no sentido figurado. É claro que a gente precisa ter cuidado com isso. Se a Bíblia diz sim, sim, é sim, sim, não, não, é não, não. E a gente tem que ser franco e claro com todos esses assuntos. Algum acréscimo aí sobre esse ponto, companheiro? Você falou no dia da chuva, eu pensei que no dia da chuva o pessoal ficasse mais reunido em casa e aí a fofoca corria solta. Eu pensei por esse lado. Você pensou por esse lado. Não, é porque quando eu falo assim, dia da chuva e do sol, dia do sol tá tudo bem. No dia do sol tá tudo bem, entendeu? Tá todo mundo bem, vida que segue. No dia da chuva é quando a coisa aperta. Aí você descobre quem é quem. Por exemplo, você achou que aquela pessoa seria solidária com você, porque você a convidou no dia da festa lá na sua casa. Aí choveu, essa pessoa fechou a porta da casa e você ficou com a casa toda cheia d'água. Não te ofereceu acolhimento. É esse tipo de coisa que a gente vê muitas vezes na prática. As pessoas gostam de falar. E algumas pessoas gostam de falar mal da vida, não conseguem ver uma coisa boa, pelo amor de Deus. Viu aquela irmã? Olha lá. Olha lá, tamanho da orelha dela. Aí começa, pelo amor de Deus, tá certo. Vai que a orelha dela é grande, mas pelo menos ela escuta bem, né? Isso aí. Hein? Pode pendurar um brinco grande. Pode pendurar um brinco grande. Por isso que tem que ouvir ideia, muito, falar pouco e não ouvir, e ouvir zero de fofoca. Isso aí. Muito bem, quero agradecer aos companheiros aqui no nosso debate 93 de hoje, sempre muito bom ouvi-los e também, a partir da palavra de Deus, reconhecer os fundamentos para nossa reflexão. Pesquisa 93. Perguntamos aos nossos ouvintes aí se geralmente eles são falsos, com quem é falso com eles, e a gente encerra com 20% por telefone dizendo que são sim e com 35% no nosso site também dizendo que Muito obrigado, querido ouvinte amado, pela sua presença e participação no nosso debate 93 de hoje. Quero agradecer aqui no Face. Marcelo, olha aqui as fotos aqui, olha. Essa aqui é a Jeane Monteiro, tá com a sua Bíblia, a Bíblia Sagrada aqui na mão dela. Eu não sei qual é essa Bíblia aqui. A Bíblia é o melhor pão da vida. Sempre estou me alimentando da palavra, uma capa azul bonita. Que Deus abençoe a querida Jeane, Deus te abençoe. Aqui também a Elaine Reis está com a Bíblia dela aqui, Bíblia Sagrada, com a harpa cristã, ainda canta, olha aí. Também aqui, olha aqui, eu aqui com a minha melhor e sincera amiga. Obrigado, Elaine Reis, pela foto que você encaminhou. Também aqui, olha, com a gente a Jurema Santos. Estou no serviço, sou auxiliar de serviços gerais, estou ouvindo aqui, curtindo o debate 93 com JR, enquanto de vez em quando eu vou ler a Bíblia ali escondidinha no meu quartinho. A Bíblia é meu melhor companheiro aqui, a companheira Elizabeth, ela com a Bíblia aberta aqui, marcadinha. Gostei da Bíblia, tá com o celular para tirar foto e mostrando que ela estava ouvindo a gente aqui pelo celular. Muito obrigado, Jurema Santos, que Deus te abençoe muito. Vou mostrar aqui a foto também do Aldair da Chile. Diz: a Bíblia é o nosso manual. Se você ler, sua vida
Se você não ler, a sua vida entra em pane. JR, esta minha Bíblia foi um presente do seu programa. É a Bíblia de Estudo de Genebra, uma Bíblia maravilhosa que ele tem aqui em mãos. O meu querido irmão e ouvinte Aldair está aqui com a camisa do Vascão. Muito obrigado, meu querido. Agradecendo também a Isabela Guimarães, mandou a foto da Bíblia dela, já aberta aqui numa página, em cima da mesa aqui dela de estudo, eu e a minha Bíblia, que fica aqui no meu trabalho para eu ler. Ganhei essa Bíblia da minha mãe em 2004. Tem uma que eu levo para a igreja e leio em casa, mas já quero comprar outra. Diz aqui a nossa querida Isabela. Aqui eu agradeço pelo carinho da sua audiência. Também aqui reconhecendo aqui a Michele Maciel, mandando aqui a sua Bíblia, a Bíblia de estudo de aplicação pessoal. A Bíblia é meu alimento, prato principal e fundamental, e o debate 93 é a sobremesa. Olha aí, ouvinte, você não é brincadeira não, hein? Agradecendo aqui, ó, a Margarete da Gama, ela dizendo, lembrando o texto bíblico: errais por não conhecer as escrituras, vamos conhecer mais a Deus. E ela está com a Bíblia comemorativa dos 20 anos da nossa MK Music. A nossa querida Margarete, que eu quero agradecer pelo carinho da sua audiência também. Agradecendo aqui também pelo envio da foto a Sônia Helena, que está acompanhando a Bíblia, a palavra de Deus. Ela nos exorta, nos edifica, ela nos dá sabedoria para toda a nossa vida. Ela está aqui na casa dela com a Bíblia rosa, bonita, uma capa especial. Deus abençoe a nossa querida ouvinte pela sua participação. Agradecendo aqui também com a gente a Alessandra Oliveira, uma Bíblia também rosa, uma Bíblia com estilo aqui, a melhor, adoro, amo ouvir o debate 93. Muito obrigado, querida Alessandra. Muita gente, hein, Marcela? Que beleza! Muita gente com a Bíblia acompanhando o debate 93, a Bíblia do coração. Essa é a nossa base, a Bíblia é sempre a nossa base. Eu quero agradecer o carinho dos nossos ouvintes pela vida. Amanhã continua, amanhã a gente continua. Amanhã continua. Vamos lá, você e o candidato, vamos lá. Você e o candidato, a partir da semana que vem, de terça a sexta-feira, então você terá aqui uma série de debates especiais com os candidatos de maior intenção de votos aí ao governo do estado do Rio de Janeiro. Como dissemos aqui, você vai ter a oportunidade de ouvir, perguntar, cobrar e, enfim, decidir quem merece o seu voto, porque a hora é agora. A hora de decidir agora, é a hora de você ouvir as propostas, pedir a Deus sabedoria para poder decidir. Então, o debate 93 especial Você e o Candidato oferece essa oportunidade aí de reflexão, de cobrança, de busca. Então, lembrando, começa na terça-feira, Lindbergh Farias, na quarta, Marcelo Crivella, quinta, Antony Garotinho e sexta, Luiz Fernando Pezão. Você manda sua pergunta para Você e o Candidato @radio93.com.br. Você e o Candidato @radio93.com.br. Já estamos recebendo perguntas dos nossos ouvintes hoje, já recebemos hoje. E a presença dos candidatos é fruto de um sorteio, a ordem dos candidatos. Então, a ordem dos candidatos, só para todo mundo entender, sorteio feito aqui na presença dos assessores. Muito bom, Marcela. E a pesquisa? Já deu o resultado da pesquisa? Já falou da pesquisa? Você tá de brincadeira não, hein, Marcela? Você tá indo muito bem, hein? Parabéns, hein? Um grande abraço, Marcela Bastos. Bom descanso nessa tarde maravilhosa aqui na 93 FM, a rádio do povo de Deus. E nesse ano vou estar com você. Eu amo a 93. Ouvinte dizendo, JR, eu vivo uma situação muito difícil e complicada. Eu não consigo ver saída e nem alternativa. Confesso que já orei muito por livramento, mas agora tenho pedido a Deus para me levar. Eu jamais tentarei contra a minha própria vida, mas eu estou errado em pedir que Deus me chame logo, pergunta o nosso ouvinte. Essa minha oração, ela é errada? Seria pecado e falta de fé? Alguns homens de Deus passaram por situações assim na Bíblia. Como entender e aplicar esses textos à minha vida hoje? Esses e outros assuntos estarão amanhã, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, em mais uma super edição do nosso Debate 93. Muito obrigado, pastor Marco Ribeiro. Tem um nosso ouvinte aqui perguntando qual da foto aqui é o pastor que faz a voz do Eu, a Patroa e as Crianças. O senhor não faz a voz de todo mundo, né? Não, eu faço a voz do Michael Caio. Jenny, garota. É o do Blazer, ouvinte. Do Blazer é bonito, apesar da camisa que ele falou. Não, foi só um exemplo. Ele estava dando um exemplo. Apontou, mas é só para exemplificar. Não tem problema não. Mas é o pastor Marco Ribeiro que faz essas vozes todas aí pro nosso ouvinte identificar. Na foto é o pastor que tá de blazer. Um blazer, hein? Vou falar em blazer, hein? Um abraço a todos os ouvintes, os amados membros da Assembleia de Deus Ministério Cairós na Tijuca. Hoje estaremos lá
se Deus permitir, às 19h30. E um abraço especial para nossa colaboradora Pamela Soares e o filho querido dela, Ítalo. Pastor Elaine Cruz, muito obrigado, um forte abraço. Obrigada, JR. Um abraço a todos os ouvintes e a todos os queridos ali do Ministério Fronteira. Muito obrigado, pastor Rodrigo Lourenço. Forte abraço, querido. Um abraço também a todos os novidos de Praça Seca, na Baronesa, e minha esposa que fez aniversário ontem. Olha aí. Valéria. Um beijo, amo você. Olha aí, que é isso? Pastor Alexandre Lima, grande abraço, meu irmão. JR, também quero mandar um abraço para a mulher mais bonita que eu já vi na minha vida, minha esposa Adriana Guiar, única, graças a Deus. E a família Pibani, da Primeira Igreja Batista em Nova Esperança, todos os amados daquela igreja. Bênção puríssima, muito obrigado pelo carinho da sua presença aqui no nosso debate 93 de hoje, ouvinte amado, muito obrigado. Estamos juntos na 93 FM, nós vamos orar nessa hora, pedindo ao pastor Rodrigo para orar conosco. Vamos apresentar o tema de hoje, sempre muito importante, cuidado com a própria língua e o cuidado com a falsidade, que é fundamental que todos nós tenhamos, né? Vigia, ouvinte, é com o ouvinte aqui. Ouvinte contando aqui que tinha uma irmã na igreja cantando e a outra no banco rindo. Que manda a menina, né? Aí ela botou a mão no ombro do que estava do lado dela, disse assim: vigia, irmã. Nós todos temos que vigiar, né? Vamos orar também pelo pastor Dídimo, pedindo a cura de Deus sobre a sua vida, sobre os nossos ouvintes, cura dos enfermos e consola os corações enlutados em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, nós queremos te louvar por essa oportunidade ímpar que o Senhor nos concede. E queremos entregar a Ti, Senhor, pastor Dídimo, em Tuas mãos, que o Senhor levante-o, ó Deus, dessa enfermidade, porque há poder no Senhor. O Senhor é o Deus da cura e nós cremos nisso. Também entregamos todos os outros ouvintes, os irmãos que nos acompanham, que precisam de uma cura, os enlutados, ó Deus, e todos aqueles que carecem de uma intervenção, ó Deus, não humana, uma intervenção sobrenatural. E toda intervenção sobrenatural nós acreditamos a um Deus sobrenatural. O Senhor é o nosso Deus sobrenatural. Também te pedimos que o Senhor nos livre da falsidade, ó Deus, que a cada dia mais o Senhor nos ensine a conviver com ela, a conviver com os falsos, melhor dizendo, mas sobretudo nos afaste da falsidade e a cada dia possamos chegar mais perto da verdade, que é a Tua palavra, que é a Tua presença, que é a Tua essência em nós. Obrigado por tudo e é no nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém. Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.